Olá, Clube do Livro, começando por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O livro de hoje é Misto Quente, de Charles Bukowski. Boa tarde, Camila Keu, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo de Oliveira, tudo bem? Vanessa Iores, tudo certo? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo certinho. William Musk. Boa tarde, tudo bem? Tudo, beleza. Então, hoje, Misto Quente, Charles Bukowski, um livro que eu gostei muito de ter lido. Eu não lembro quem foi que fez a sugestão, não sei se foi o William. Foi o William que fez a sugestão do livro. Boa sugestão então, hein, William? Muito boa sugestão, porque é um livro realmente fantástico. A gente está conversando antes aqui, até já nos blá blá blás, também nos nos corredores aqui, como o livro é interessante, né, Camila? O livro é muito bacana, assim, é um dos livros mais legais que eu acho que eu já li aqui nessa temporada. Claro, cada um tem a sua particularidade e é ótimo dentro daquilo que se propõe, e esse é o caso do Misto Quente. Ele é um livro muito divertido, assim, tem momentos, assim, que eu realmente gargalhei lendo as coisas. Eu acho que o Bukowski usa o humor muito bem, só que ele também tem alguns momentos bem melancólicos. Antes de seguir falando então do Misto Quente, a gente vai saber agora quem foi Charles Bukowski aqui no Clube do Livro. Charles Bukowski nasceu na Alemanha em 16 de agosto de 1920, filho de um soldado americano. Mudou-se ainda criança para os Estados Unidos com seus pais. Foi uma criança atormentada por um pai extremamente autoritário e frustrado, que descontava os seus problemas, o espancando pelos motivos mais fúteis. Ainda em tenra idade, descobriu duas paixões, o álcool e os livros. Teve problemas com o alcoolismo e trabalhou em empregos temporários em várias cidades americanas. E trabalhou como carteiro, frentista e motorista de caminhão, apesar de ter estudado jornalismo, sem nunca se formar. Bukowski começou a escrever poesias aos 15 anos, mas seu primeiro livro somente foi publicado 20 anos depois, em 1955. Em 1962, estreou na prosa caracterizada pela descrição de sua vida pessoal. Escreveu, entre outros livros, Mulheres, Hollywood e Cartas na Rua. Ele morreu vítima de leucemia aos 33 anos de idade, em 9 de março de 1994, e em seu túmulo se lê Don't Try, não tente, em português. Esse é o Clube do Livro, então, por aqui na Unicinos FM 103.3, TV Unicinos, e também no YouTube. O pessoal pode conferir os nossos clubes por ali no canal TV Rádio Unicinos. Quero começar, então, falando, já que o William Musk foi a pessoa que nos sugeriu a leitura, o que tu achou do Misto Quente? Já tinha lido antes, né, William? Sim, eu tinha lido ali quando eu estava no segundo, terceiro ano. Eu descobri a respeito do Bukowski, né, numa revista. E aí eu vou atrás, me pareceu ser interessante e tal, vou atrás. Aí eu vi várias indicações a respeito do Misto Quente, que é o livro ideal para começar a ler Bukowski. Até tem uma afirmação, não lembro de quem foi que falou isso, mas quem não leu Misto Quente ainda não leu Bukowski. Tem no próprio livro. Contracapa aqui, tá aqui. Na contracapa, eu sabia que eu ia lembrar de algum lugar. Sim. Enfim, daí foi o primeiro livro dele que eu li e, tipo, me despertou, como é que eu vou dizer assim, pra literatura, pra um autor específico. Até então eu li algum livro ou outro específico, assim, sei lá, Apanhador no Campo de Centeio, eu já gostava naquela época, Encontro Marcado, do Fernando Sabino, mas foi a primeira vez que eu fiquei interessado na obra de um autor. Foi a partir de Misto Quente que eu quis ir atrás dos outros livros do Bukowski. E Vanessa Iores, como é que foi esse encontro com o Bukowski? Sabe que antes de comentar, eu queria dizer que acho que é a primeira vez que eu participo de um clube que tem unanimidade, né? Que todo mundo tenha gostado da leitura, isso é bem bacana. Sim. Mesmo. E da mesma forma, eu gostei bastante, eu acho que é uma leitura com aspectos simples, assim, né? Acho que tem uma simplicidade, tem uma sinceridade também desse autor, tem esses toques autobiográficos, enfim, acho que são todas características que chamam a atenção, que fazem a gente ficar preso a essa leitura. Não é um livro tão curto assim, ele tem mais de 300 páginas, mas a gente consegue engatar numa leitura, assim, e curtir bastante. Tem como esses aspectos, como a Camila falou, tem de tudo, né? Eu acho que é muito essa coisa do dia a dia mesmo. Acho que é a vida muito real, a vida nua e crua. Eu acho que tem todos esses aspectos, porque tem esses momentos que a gente dá risada com as situações que
que talvez sejam reais mesmo, que muitas pessoas vivenciem, e também esses momentos complicados, né, de questionamentos, né, dessa questão interna mesmo, acho bem interessante. Até é como ele mesmo diz num trecho do livro, assim, que quando a verdade de outra pessoa fecha com a sua e parece que aquilo é só para você, é maravilhoso. Eu acho que até como tu disse, ele ganhou muita notoriedade porque ao longo de sua vida, por obras que se aproximavam do cotidiano dos seus leitores. E Camila, tu já conhecia também o Bukowski? Já tinha até alguns livros dele já na tua biblioteca? Tu sabe que, assim, quando eu entrei ali na adolescência, eu comecei a procurar um pouco mais alguns autores, algumas referências que me trouxessem também alguma referência do mundo, daquele mundo... quando a gente começa a idade adulta, assim, né? Tá saindo ali da adolescência e começa a idade adulta. E eu comecei pela literatura beat, né? Então, com o Kerouac, assim, depois com o John Fante. E aí, através do John Fante, eu já tinha ouvido falar alguma coisa, assim, sobre o Bukowski. E aí, mas foi através do John Fante, que é, assim, um escritor que eu gosto demais, é um dos meus escritores preferidos, é que eu fiquei sabendo um pouco mais do Bukowski e pensei, vou atrás desse cara. Porque tem uma história assim, o Bukowski uma vez procuraram ele para publicar alguns livros, e aí ele falou, ok, para a editora, vocês publicam os meus livros, mas vocês também vão ter que republicar coisas do John Fante, porque ele era um admirador do John Fante. Era o escritor favorito do Bukowski. Então, esse sim é o meu contato com o Bukowski. E aí, quando eu já tinha, ok, são guardadas as devidas proporções, são coisas diferentes, mas... depois que eu comecei a ler o Bukowski, assim, e eu tava, assim, muito com o Kerouac na cabeça naquela época, eu pensei, nossa, enquanto o Kerouac fica ali encebando, né, 2, 3 páginas pra falar uma coisa, o Bukowski vai lá e dá no meio e fala. Chega na voadora. Chega, e aí eu, pronto, me achei, aqui o meu lugar. Isso é muito legal mesmo, que o Bukowski, é o primeiro livro que eu li do Bukowski, eu já conhecia, claro, como um grande nome, assim, o nome realmente, é que às vezes as pessoas até colocam ele na literatura beat, apesar de não ser... Não fazer parte do movimento, mas os botam por causa, às vezes, até das temáticas que ele aborda nos livros dele, mas eu não tinha lido ele ainda. E comecei a ler o Misto Quente e achei, claro, algumas semelhanças com a literatura beat que eu já tinha lido, mas eu achei que, como tu mesmo dissesse, ele é muito direto. Então isso é muito bom, porque eu gosto de escritores diretos, que tu começa a ler e tu já sabe o que ele quer dizer e vai rápido, e quando vê, tu já tá virando as páginas. Esse, diferente dos livros anteriores que a gente tava lendo do Clube do Livro, como Madame Bovary ou Persuasão, que são bons livros, mas são livros muito diferentes. Esse não, esse aqui, tu vira a página e quando tu vê, tu tá na 50. E quando tu vê, tu tá na 100, 150. Quando vê, acabou o livro. Porque ele é muito rápido, ele é muito direto e a história é interessante. A história te deixa, sabe, ávido a buscar o que ele tá querendo dizer. Então, por isso que eu gostei muito desse Misto Quente e quero começar já a buscar outros Bukowski, que assim que acabar essa temporada do Clube do Livro... entram outros, né? E é curioso, assim, que nesse livro, Misto Quente, ele começa de uma narrativa mais serena, assim, já que aborda a infância, ele tá mais inocente, assim, ali no início do livro, ele começa mais... Isso. Mas até essa descoberta, por todas essas coisas não tão inocentes, assim, eu acho que é interessante e com certeza isso deve fazer parte da realidade dos... né, vai saindo ali da infância para adolescência, então acho que tem essa realidade muito intrínseca ali mesmo, muito presente, né, acho que isso é um aspecto bacana. E a gente falou semana passada aqui o quanto a Jane Austen se colocava nos seus livros, né, que a gente falou do Persuasão. Bukowski, então, acho que é o pai de todos, talvez, na verdade, porque eles colocam muito no livro, porque isso aqui é quase uma autobiografia, na verdade, né, o Henry, que é o personagem principal, é o Bukowski, afinal de contas, né, é um alter ego dele, e ele, como a gente falou na biografia do Bukowski, ele apanhava do pai, por exemplo, por motivos que são totalmente... Sem motivos. Motivos bizarros. Lá, um fiapinho de grama, o pai dele já ia lá, agredia ele. E isso aparece no livro. A mãe submissa, mãe totalmente submissa. Ou até mesmo a questão da idade dele ter nascido na Alemanha, ter se mudado para a origem, né? De Los Angeles aos 3 anos de idade, pertencer a uma família pobre, enfim, que passava dificuldades. Acho que todos esses aspectos também casam aí com a vida real, né, dele. Sim, eles colocam muito, né, e esse não é a primeira vez que aparece personagem nos livros dele, né? Em Hollywood, por exemplo, já aparecia um livro escrito antes do Misto Quente, e já ele mais velho também. Então é interessante para quem já conhece bastante a obra do Bukowski, poder reencontrar esse personagem que é ele mesmo, né, em vários trabalhos diferentes. Então já tô louco para ler o Hollywood. Isso me deu uma curiosidade também, de saber que esse personagem também tá presente em outras obras. Acho que é interessante a gente saber de outros desdobramentos, bacana. Tá, e outra semelhança dele com a obra do John Fante.
Fante, né? Que o John Fante também faz isso, né? Ele usa uns personagens que são alter egos dele. O principal, o Arturo Bandini, o Arturo né? Bandini, e eles vão perpassar não só por um livro, mas 2, 3 livros, né? Ele vai usando isso aí, esse mesmo personagem. Ambos são descendentes, né? De alguma outra, sei lá, Imigrantes. o Fante, imigrantes. O Fante italiano, o Bukowski alemão. E ambos eles passam por condições de subemprego, assim, tem bastante coisa. Tem bastante. Eu lendo esse livro aqui, eu falei até pro Rodrigo, nossa, eu consigo assim estabelecer alguns paralelos com 1933, que vai ser um livro que a gente vai ler mais adiante. Essa aí foi uma sugestão minha. Isso, no clube do livro. Isso, então vai ser bem bacana. Aliás, no final ali do livro, o Chinaski, né? Eu já ia falar o Bukowski, mas enfim. Tudo. Ele se direciona a um lugar chamado Bunker Hill, que é outro livro do Fante. Isso mesmo. E é bacana ver, por exemplo, como a gente falou antes, né? Esse personagem, ele retoma no Misto Quente. E acho que, se não me engano, o último livro que tem o Henry Chinaski. E é interessante porque ele começou, já digamos, na meia-idade, com o personagem na meia-idade. Depois ele mais velho. E ele retorna pra infância e pra adolescência dele nesse livro, né? Como se ele quisesse explicar porque ele, sei lá, porque ele era daquele jeito. Explicar ao mundo, ao público, porque tinha um temperamento tão difícil. Fiquei com essa sensação. Não mexe comigo, eu tenho um temperamento explosivo, hein? Que é uma coisa que ele fala ali. Eu sou durão. Que sempre ele fala, porque é curioso se tu começar a folhear o livro, qualquer página que tu abrir, vai ter algum xingamento, alguém se levando um soco. Palavrão. Vai ter alguém levando um soco, vai ter sangue, porque esse Henry aqui, todo tipo de questão ele resolvia na porrada, né? E mesmo em tenra idade, até quando ele era mais... Não era forte, não tinha como se defender, ele já... Mas é pela própria criação dele, né? Porque ele deixa sempre muito claro isso, que por mais que ele apanhasse do pai, por exemplo, ele não chorava, porque ele sabia que se ele chorasse, o pai ia acabar parando de bater, ele não queria dar esse gosto pro pai. Ou essa questão do pai também ser um boçal, realmente, assim. O cara era praticamente um psicopata, sei lá, Sim, ele tinha algum problema. Completamente problemático, a mãe submissa, então ele também dizia que não sentia amor pela mãe dele, enfim. Então, acho que tudo isso acaba justificando o comportamento que ele vai tendo ao longo do tempo, desde a infância até a idade adulta. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo aqui no Clube do Livro, depois do intervalo a gente volta para falar um pouco da história do livro mesmo, a sinopse, para falar mais sobre o Misto Quente aqui no Clube do Livro, Unicinos FM e TV Unicinos.